Fala, Nando Moura, beleza? Vamos conversar sobre a Previdência? Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Desculpa aí, tô gravando no celular de novo, com a mesma roupa do outro vídeo, tô gravando vários juntos aqui. E vamos lá. Tô muito feliz em falar sobre isso na internet, cara. Eu acho que é uma tremenda evolução, né? A gente usar o YouTube e falar com outras pessoas, tal, sobre previdência social. Não é uma evolução haver um debate sobre isso nos dias de hoje? Eu acho que é. Em segundo lugar, eu queria fazer o seguinte, eu queria agradecer o Nando Moura, porque é o seguinte, cara, a gente aparentemente discorda, mas eu achei muito bacana que ele foi um cara extremamente respeitoso. Ele fez a crítica dele e eu acho muito bacana que a gente possa ter um debate sobre essa ideia que o debate sem o xingamento, etc. É um debate construtivo, é um debate bacana e eu acho que vale muito a pena. Bom, outra coisa também eu vou deixar explícito aqui, não sei nem se ele vai se sentir mal por eu estar expondo isso. Eu não tenho o telefone do Nando Moura, eu não tenho o contato dele, a gente tem uma amiga em comum. E eu tava lá em Brasília articulando essa reforma e eu mandei um áudio para ela pedindo, por favor, para ela falar pro Nando Moura, dar uma opinião, porque eu acho que ele é um cara influente na internet e eu acho que a opinião dele é importante, cara. Inclusive, por isso que eu tô falando que é muito bacana, inclusive, a gente ter essa conversa e levar essas informações para as pessoas conversarem sobre isso. A gente tem que conversar sobre isso, cara. Isso é um fato. Outra coisa rapidinho, eu não vou me preocupar muito com o tempo desse vídeo, tá? Se ficar muito longo, desculpa aí, é porque o assunto é bem importante mesmo, eu não quero deixar de falar nada. Eu acho que o ponto principal do que ele falou é a obrigatoriedade do sistema previdencial hoje. Parece que a gente discorda, mas não, só que eu vou deixar isso pro final. Vou deixar o melhor para o final, beleza? Existe um rombo na Previdência e, cara, a gente concorda muito sobre isso. Ele falou uma coisa que é bem bacana. Ele fala assim, não, se a gente não reformar, o Brasil vai quebrar e acabou. E é verdade, cara, isso é verdade, tá? E aí, em relação a isso, eu acho que a gente tem 3 opções pra gente tratar da Previdência. A primeira opção, que é a opção principalmente do pessoal mais de esquerda, e surpreendentemente é também a posição, por exemplo, do Bolsonaro, eu acredito, eu falei com ele, mas foi superficial, mas eu acredito que ele tá nessa aqui, que é de não mexer, deixar do jeito que tá? Essa é uma opção. A segunda opção é você aceitar a reforma do governo Temer do jeito que ela tá? Eu, pessoalmente, o MBL, não concordamos nem com a primeira nem com a segunda opção. Qual que é a terceira opção? Você desenhar uma proposta nova. Você falar, eu não gosto do jeito que ela está hoje, eu não gosto da que o governo está propondo, mas já que a gente vai mexer, então vamos mexer na terceira opção aqui, vamos colocar uma nova, uma que a gente acredita que seja melhor. A gente, na verdade, tem uma outra quarta opção, que é o seguinte, é falar mal de tudo. Vamos falar mal de tudo que aparecer. E eu acho, sinceramente, tá, cara, isso não é uma crítica pessoal a você, eu acho que você tá nessa de falar mal de tudo que aparece. E aí eu te pergunto, qual que é a sua proposta? E vou te falar, não pergunto isso te desafiando, falando mal de você. Ao contrário, peço que você assista esse vídeo até o final e me responda sinceramente a pergunta que eu vou te fazer no final desse vídeo. No vídeo do Nando, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, bom, ele fala mal do Holiday lá, ele fala, pô, o Holiday foi lá e cancelou o motorista dele e, nossa, agora é toda a esperança da nação. Não, cara, não, o Holiday tá fazendo muitas outras coisas, inclusive o revogaço, que é um projeto de lei muito importante para revogar um monte de lei inútil, realmente diminuindo o poder do Estado sobre nós. E o fato dele ter negado o motorista dele, eu acho que serve no mínimo como exemplo, além da economia do motorista, eu acho que serve no mínimo como exemplo de um parlamentar do que ele deve fazer. A proposta que a gente está levando lá é uma proposta de 4 pilares, onde tem o primeiro pilar como a renda básica do idoso, que é isso que ele falou da bolsa lá de R$500, que ele chamou de bolsa esmola. Isso é o seguinte, cara, ela é justamente para não deixar desamparado um trabalhador rural, por exemplo, que nunca contribuiu, mas ele não cai nas aposentadorias especiais, como de deficientes físicos ou pessoas que sofreram acidentes, mas o cara nunca contribuiu, e aí quando ele fica velho, ele faz o quê, cara? Ele morre? Não, então você dá entre aspas, uma bolsa, nem que seja para subsistência, cara. A intenção desse primeiro passo é justamente tirar o incentivo da pessoa ficar nesse primeiro passo, que é como é hoje, né? Essa pessoa recebe uma bolsa muito maior e ela fica lá de boa. Então, o incentivo é para que você saia desse passo e vá para o terceiro, que era da capitalização. Mas vamos continuar. Uma previdência de capitalização que a gente pode usar como exemplo é, por exemplo, a previdência do Chile. Ela é muito boa, ela é maravilhosa, só que ela tem algumas falhas. Justamente essa
de deixar quem nunca contribuiu, quem nunca teve acesso a ter a contribuir, a se informar mais sobre isso. Por exemplo, um trabalhador rural lá do interior, dos Cafundó do Judas, por exemplo. Acaba deixando esse cara desamparado. E é por isso que existe esse primeiro pilar da reforma. Inclusive com as fraudes do primeiro pilar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Lá em Brasília, por incrível que pareça, existem mais pescadores do que caberiam fisicamente no lago. Fica claro que é o seguinte, o cara hoje, para ele conseguir uma renda mínima, o que ele faz? Ele faz lá um combinadinho com o sindicato, fala: ô sindicato, eu nunca trabalhei na vida, mas fala que eu sou aqui trabalhador rural, fala que eu sou aqui pescador. Aí o ministério garante para ele uma puta aposentadoria, ele pega e dá uma partezinha pro sindicato. Então, essa renda básica, ela justamente acaba com esse sistema de fraudes. Você tira o estímulo do cara para fraudes, e você acabando com o pilar 2 do INSS, estimulando as pessoas a ficarem aqui, você acaba com as super aposentadorias do INSS. Você joga as pessoas justamente para o capitalização, e aí você faz com que todos os brasileiros sejam realmente iguais. Só um adendo aqui rapidinho, ele fala uma coisa bacana do liberal ser a favor dessa reforma, mas ser a favor de aborto, e cara, desculpa, tem uma contradição aí. Primeiro, porque aborto não tem nada a ver com a pauta liberal. Segundo que, cara, então peraí, você vai querer criar criança para aumentar a base da pirâmide do jeito que é hoje? Não. E em terceiro passo, uma curiosidade, o Kim Kataguiri, que é o principal proponente, o porta-voz dessa proposta, ele é totalmente contra aborto. Depois ele até fala lá que o cabelo do Kim parece um cogumelo, sei lá o que. E vou falar uma coisa, cara. Outra coisa que a gente concorda, viu? Eu zoo ele toda hora, mas enfim. E aí depois ele dá um exemplo de como seria para um policial que acabou, sei lá, tomando um tiro ou morrendo no meio da sua vida laboral, ou um professor lá que trabalhou a vida inteira e vai se aposentar só com 50% da renda que ele teria hoje. E é justamente por isso que existe o terceiro passo. Como que é hoje a nossa Previdência? A nossa Previdência, ela é só o INSS, é só o pilar 2 dessa reforma que a gente quer. Então, a reforma que a gente quer, ela é feita em 4 pilares. Opa, caiu o celular aqui, vamos lá de novo. Vou falar de novo, cara. A proposta que a gente está desenhando, ela é feita em 4 pilares. Então vamos lá. O primeiro pilar é essa renda básica do idoso, que é simplesmente uma subsistência para o cara realmente não querer ficar nesse pilar. O segundo pilar, ele é o que é hoje. O que existe hoje? Existe só o INSS, só existe esse pilar. Você contribui para a pirâmide e no final você recebe o dinheiro de quem está pagando na próxima geração. É a pirâmide, só existe este pilar. O que a gente propõe é justamente que a pessoa saia desse pilar e vá para o pilar de capitalização. Então, por exemplo, no caso desse policial ou desse professor que trabalhou a vida inteira, ele não vai ficar só nesse pilar do INSS. Ele vai para o pilar da capitalização. Ou seja, a vida laboral dele vai render muito mais o dinheiro para ele próprio. É justamente uma proposta que tira o cara desta prisão do segundo pilar do INSS. Você tira o cara para depender do Estado para pagar ele no futuro e deixa ele capitalizando para a própria vida dele. Deu para entender isso? Depois a gente pode conversar isso, porque isso é um pouco complexo. Te mostro os detalhes da FIP lá para você entender direitinho. Mas qual que é a grande novidade disso? Se você pegar os funcionários públicos bons, que eu considero bons, como por exemplo professores ou policiais, na mesma cesta deles tem, por exemplo, a elite do funcionalismo público. Por exemplo, um juiz que ganha 600 mil reais por mês. Esse cara é considerado um funcionário público e na minha aposentadoria ninguém mexe. Esse é o argumento. É justamente o que a gente quer acabar. A gente quer acabar com o privilégio de político, de juiz, com super aposentadorias. É justamente essa a ideia da proposta. E aí eu te pergunto, cara, qual que é a diferença de um trabalhador que tem do seu lado um respaldo forte de grandes sindicatos, como por exemplo os metalúrgicos ou os professores, por exemplo, e de um ajudante geral que não tem um sindicato forte para respaldar ele? A meu ver, nenhuma, cara. Então, em vez de a gente ficar cedendo pressão para ter exceção no funcionalismo público, iguala todo mundo e põe todo mundo no sistema de capitalização, onde cada um vai capitalizar para si aquilo que trabalhou, os frutos do seu trabalho. E aí é legal que ele chega num ponto que é assim, que ele fala que a nossa proposta beneficia os metacapitalistas, né? Teoricamente eles beneficiam os banqueiros e as instituições bancárias e tal. Em primeiro lugar, cara, eu penso o seguinte: se isso for beneficiar a pessoa que tem a sua renda presa num rendimento ruim, cara, tudo bem que beneficie os bancos, mas o que a gente quer é justamente beneficiar a população. A gente quer justamente que as pessoas, mas ele vai ganhar uma merrequinha a mais do FGTS.
Em primeiro lugar, não é uma merrequinha. Em segundo lugar, você não pode, cara, intervir na liberdade do cara poder escolher um rendimento melhor, cara. O que mal que tem nisso? E aí, inclusive, ele até faz um parênteses depois, ele fala assim, que olha que grande ideia. Imagina um metacapitalista que vai ganhar muito dinheiro se essa reforma passar. Por que não pagar alguns youtubers ou pagar algumas pessoas influentes para que essa proposta passe? E eu te falo uma coisa, cara, isso tem um pequeno problema. O pequeno problema é o seguinte, como é que você vai garantir, cara, que a concorrência não se aproveite dessa propaganda? Por exemplo, vamos supor que eu sou um metacapitalista, eu sou um banco. Eu vou pagar o João aqui para ele falar bem da minha proposta. Ele fala bem, a proposta passa. Como é que eu sei que o outro banco não vai se beneficiar disso? Aí eu também dou uma outra ideia para você. Eu acho que essa proposta é boa, eu realmente acredito nela. Se alguém quiser me pagar para falar bem dela, beleza, cara, tô aceitando, cara. Se você é um banco, se você é uma instituição financeira, ou se você simplesmente acredita nessa proposta e quer me doar dinheiro ou doar dinheiro para qualquer outra instituição que vai apoiar essa proposta, eu acho isso uma boa ideia e vamos lá. Mas enfim, eu falei que eu ia deixar o melhor para o final e o melhor tá agora. Nando Moura, é o seguinte, cara, você achou que a gente discordava, mas eu acho que não, cara. A gente concorda. Eu sou totalmente contra a obrigatoriedade da Previdência Social. Eu sou contra isso. Eu sou contra a pessoa ser obrigada a contribuir para a Previdência Social. Só que a gente cai num pequeno problema, cara. Para a gente reformar alguma coisa, a gente não pode negar a política. A gente tem que fazer com que essa reforma passe. E para ela passar, você precisa passar por um certo trâmite. E eu te falo, cara, você acha que se você apresentar uma proposta onde acaba com o fim da obrigatoriedade dessa previdência, ela vai passar? E aí te falo mais, cara, vamos sonhar junto? Vamos fazer essa parada junto? Vamos parar só de fazer vídeo? Vamos lá para Brasília passar uma proposta? Eu vou deixar uma proposta para você aqui e eu espero que você encare ela com muito carinho, cara. Vamos desenhar uma proposta do fim da obrigatoriedade da contribuição da Previdência Social. A gente vai junto achar um cara técnico que vai fazer essa proposta técnica, redigir tecnicamente essa proposta. A gente vai junto achar 2 deputados proponentes para propor essa proposta. A gente vai junto para Brasília conseguir mais de 171 assinaturas para ela passar pela comissão. Depois que ela passar pela comissão, a gente vai junto convencer, se não me engano, acho que são 3/5 dos deputados para que ela passe 2 vezes pela Câmara, e depois a gente vai no Senado conseguir que a maioria dos senadores assine essa proposta para ela passar. Eu tô falando sério, cara. Se você se propor aí comigo, eu vou com você até Brasília e a gente faz tudo isso. Vamos nessa? Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreva no meu canal e vamos questionar tudo.